Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Léo Esportes e hoje nós temos promoção para vocês. Estamos lançando a promoção de 100 inscritos no nosso canal Léo Esporte. Quando o nosso canal bater lá 100 inscritos, nós vamos sortear uma camisa para você, uma camisa do time do seu coração, do time de futebol que você escolher aí da Europa, dos campeonatos principais da Europa, campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato francês, campeonato brasileiro também. A camisa que você escolher, a gente vai estar fazendo esforço para estar sorteando a camisa do time do seu coração para você, entendeu? Então vamos lá, cola esse dedo no like, se inscreve no canal, lembrando que o sorteio vai ser para os 100 primeiros inscritos no nosso canal, entendeu? Então vamos lá, convide seus amigos, compartilhe nossos vídeos e vamos aumentar aí a inscrição do canal Léo Esporte, beleza? Então vamos aos destaques do dia. Do vídeo de hoje do canal Léo Esportes é a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos tentar aí destrinchar os principais jogos da 32ª rodada, da rodada 32 do Campeonato Brasileiro. Também tem a venda dos direitos de transmissões do Campeonato Carioca, aonde vamos assistir fase preliminar, aonde vamos assistir o mata-mata do Campeonato Carioca. Também tem novidades sobre isso pra gente. Técnico Filipão vai embora do Cruzeiro. Vamos entender mais sobre essa saída do técnico Filipão da Raposa Mineira. E também tem uma triste notícia. Tem a queda do avião do Palmas, o clube que perdeu aí 4 jogadores, o seu presidente e também um piloto da aeronave. Vamos falar um pouco desse trágico acidente, mais um acidente para o futebol brasileiro, um acidente aéreo envolvendo o clube do futebol brasileiro. Começar falando de Campeonato Brasileiro. A 32ª rodada começou no sábado e se encerrou na noite de ontem, segunda-feira, com o jogo do Corinthians. Vamos resumir aí os placares da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, tivemos aí São Paulo 1, Curitiba 1, Vasco 3, Atlético Mineiro 2. No domingo, nos jogos das 4 horas, Atlético Paranaense ganhou do Flamengo pelo placar de 2-1. O Ceará ganhou do Mistão do Palmeiras pelo placar de 2-1. E o Internacional venceu o Grenal contra o Grêmio pelo placar também de 2-1. Nos jogos da noite, o Atlético Goianiense venceu Fortaleza por 2-0. O Santos foi derrotado em casa para o Goiás pelo placar de 4-3. O Sport venceu o Bahia na briga pela parte de baixo ali da tabela por 2-0. E o Fluminense venceu o Clássico com o Botafogo por 2-0 também. Ontem, o Corinthians encerrou a 32ª rodada jogando em casa contra o RB Bragantino e foi derrotado por 2-1. Voltando a falar nos jogos de sábado, o São Paulo acabou recebendo o Curitiba no Morumbi. E foi mais um jogo aí péssimo pro torcedor tricolor. Tá chorando pelo São Paulo de novo? Que chorando? Você tá doido? Eu tô cortando cebola. Que cebola? Isso é tomate. Eu sei! Porque abriu o placar, Luciano se manteve em sua média de gol, voltou ao time do São Paulo fazendo gol, 2 partidas consecutivas, mas não foi o suficiente para evitar mais um resultado negativo para o São Paulo. O Curitiba empatou no segundo tempo. O São Paulo até correu chance de levar uma derrota, não somar pontos nenhum na rodada, que seria até uma rodada boa, pois o Flamengo também perdeu. E vamos aos números do jogo dados pelo Flash Score. O São Paulo teve 64% de posse de bola contra 36% do Curitiba. 18 arremates no gol do São Paulo contra 10 do Coxa e finalizações na meta, 6 do São Paulo contra 3 do Curitiba. E foi mais um jogo daquele do São Paulo. Cria chance, mas não faz gol. Posse de bola que não resulta em finalizações na meta, em finalizações que se transformam em gol. E o técnico Fernando Diniz continua pressionado no comando do clube tricolor paulista. Está inconformado o Fernando Diniz, que continua na segunda posição,
58 pontos agora, o São Paulo, e ameaçado o segundo lugar pelo Flamengo, que vem logo atrás, e não consegue encostar no líder internacional, que está com tudo e disparou na ponta da tabela. Falando agora de Vasco, o Vasco da Gama conseguiu um resultado importantíssimo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, na Série A. O Vasco bateu o Galo, o Atlético Mineiro, em São Januário, pelo placar de 3-2. E vou dizer uma coisa a vocês, não foi um jogo assim, foi um jogo bem divertido. Quando a gente fala de Vasco da Gama, a gente volta a falar do técnico Vanderlei Luxemburgo, que comprou o discurso de que o Vasco não vai cair. Fez reunião, convidou imprensa, falou sobre a situação do Vasco, bateu no peito, disse que o Vasco não vai cair. Não existe outro pensamento que não seja a manutenção do Vasco na primeira divisão. Para isso nós vamos nos doar diuturnamente para que isso possa acontecer. E vai acontecer. E fez um jogo assim... Pela gente, quando a gente vai tratar de futebol, a gente pensa em futebol bem jogado de posse de bola, mas o Vasco não teve quase posse de bola nenhuma. Foram 75% de posse de bola para o Atlético Mineiro e o Vasco teve 25% de posse de bola. Para vocês terem uma ideia, o Vasco teve apenas 3 finalizações na meta e as 3 entraram. O Vasco venceu por 3-2. O Atlético Mineiro teve 4 finalizações na meta e 2 entraram, ou seja, o Vasco teve 100% de acerto. E o argentino Germán Cano marcou aí 2 gols no jogo, sendo um golaço com assistência do argentino Benítez. Pois é, o Vasco não jogou bem, mas jogou no contra-ataque, jogou por uma bola, achou 3 bolas, meteu 3 gols e somou 3 pontos. 1 mais 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2. 3. Acertou. Ou seja, o Vasco está bem na luta contra o rebaixamento, se distancia um pouquinho ali do pelotão de baixo, mas depende muito aí dos seus últimos jogos para escapar de vez. E tem como trunfo o técnico paizão, que é o Vanderlei Luxemburgo, que a gente não pode cobrar do Vanderlei Luxemburgo dizer que ele entende de futebol, ele tem o vestiário do Vasco nas mãos. Mas a gente não pode dizer que é um técnico da atualidade, o técnico Vanderlei Luxemburgo, mas ele sabe muito bem fazer esse trabalho aí, trabalhar com a cabeça dos jogadores, e é isso que ele está fazendo. E com isso, ele está levando o Vasco aí a vitórias importantes, como foi essa, em cima do Atlético Mineiro, que briga na parte de cima da tabela. E vamos agora falar de Flamengo. Pois é, o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro foi até Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. E vou dizer uma coisa a vocês, em comparação ao último jogo contra o Palmeiras, eu não consegui entender como é que o Flamengo decaiu tanto o futebol. Já era. Pois é, o técnico Rogério Ceni, que tem falado aí que os seus treinos são bons mesmo, né? Como você vai ver aí no vídeo. Olha, meus treinamentos são bons mesmo, sabia? Eu fui estudar muito para poder colocar em prática isso no dia. Diz que os treinos deles são ótimos e tal, que ele estudou para isso, mas a gente não vê isso sendo colocado em prática. O Rogério Ceni se equivocou de novo em algumas alterações, mexeu mal no time, o Flamengo levou um gol no erro do seu lateral direito, erro de posicionamento do lateral direito. Ainda no primeiro tempo conseguiu empatar com um gol de cabeça do zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos, tem 1,96 m. E no segundo tempo o Flamengo foi para cima, só que o Rogério Ceni mexeu mal no time. O número do jogo dado pelo Flashcore tem 59% de posse de bola do Flamengo, mas uma posse de bola que não teve arremate na meta do gol. O Flamengo teve apenas 2 finalizações o jogo inteiro, sendo que o Rogério Ceni fez algumas mudanças. Ele prefere deixar Vitinho no jogo o tempo todo, não dá a opção de o time jogar com o Gabigol junto com o Pedro. Colocou Pedro, mas tirou o Gabigol, colocou PP, quer dizer, e deixou o Vitinho no campo até os minutos finais do jogo, alterações que não surtiram efeito, e o time acabou levando o segundo gol no final da partida, e o Flamengo acabou sendo derrotado, o que deixou a diretoria do clube a falar que o Rogério Ceni ainda está sob avaliação. Alguns já falam que o Rogério Ceni ficará apenas até o final do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo já busca outro técnico no mercado. Ou seja, o clube
que até o início da 32ª rodada só dependia dele para ser campeão brasileiro, acaba tropeçando, perdendo para ele mesmo, sem desmerecer o time do Atlético Paranaense, que no jogo, segundo os números do Flashcore, teve 11 finalizações e 8 no gol, ou seja, jogou muito bem, tem jogadores de qualidade, como o finalizador, o Renato Kaiser, como o Nicão, o goleiro Santos pega muito, Thiago Heleno, veterano na zaga, ao lado do zagueiro Pedro, que jogou no Corinthians. Ou seja, não é um time que, digamos assim, o Atlético Paranaense é um time ruim, não, é um time arrumado. O técnico Paulo Torres chegou, arrumou o time, tem jogado mal fora de casa, mas dentro dos seus domínios joga muito bem, se aproveita da sua grama sintética, do seu tapete. Ou seja, o Flamengo sucumbiu diante do Furacão, perdeu e voltou a ficar distante da luta pelo octacampeonato. E vamos agora falar de um jogo cercado de polêmica, é o jogo do Internacional. Um Grenal disputado no Beira-Rio. O Inter começou perdendo do Grêmio, virou o jogo, virou na raça, na vontade, mas, digamos de passagem, com um pênalti aí meio questionável pela arbitragem. Central da Pita. Quem é esse? Mas enfim, e o Inter do Abel Braga, mais uma vez volto a falar, os jogadores do Inter, eles compraram mesmo o discurso do técnico, que tem contrato válido até o final de fevereiro, que é quando se encerra o Campeonato Brasileiro 2020, né? Como você já sabe do imbróglio, que a temporada 2020 já invadiu a temporada 2021. Eu não entendi o que ele falou. E o final do Brasileiro termina aí no fim de fevereiro. Então o Inter deu um grande passo, vencendo o seu arquirrival Grêmio, na luta aí pelo título brasileiro. E vamos aos números do jogo. 46% de posse de bola para o Inter contra 54% do Grêmio. 17 tentativas de gol do Inter contra 9 do Grêmio. E 5 finalizações do Inter contra 3 do Grêmio. Foi um jogo bastante equilibrado, mas que o Inter aproveitou melhor as chances, conseguiu colocar a bola para dentro, conseguiu vencer seu rival, conseguiu disparar na luta pelo Campeonato Brasileiro. E matemáticos dizem que hoje o Inter tem 75% de chance de ser campeão brasileiro. Os guris estão sempre juntos. Pra quem é colorado e tá na live, eu fiz a mesma coisa que eu fiz no dia da live. Vamos, Inter! E na minha opinião é o time aí que, de acordo com os resultados aí das últimas 10, 11 rodadas, é o time que não apresenta o melhor futebol, mas em termos de resultado tem se consolidado nessa luta pelo título brasileiro de 2020. E vamos falar agora dos jogos da noite de domingo. O Santos acabou recebendo na Vila Belmiro o Goiás, mas o Santos não está muito lá pensando mais no Campeonato Brasileiro, não. Precisar, velho, a gente tem que deixar as duas pernas dentro do campo, caralho! Os dois braços, o pescoço! Se precisar, hoje a gente tem que deixar a nossa vida dentro do campo, caralho! Mas a gente não perde, pô! Vamos lá, caralho! O técnico Cuca novamente escalou reservas para jogar na Vila Belmiro contra o Esmeraldino. E o resultado do jogo foi 4-3, um jogo cheio de alternativas, cheio de gols, 63% de posse de bola para o Santos, 37% para o Goiás. Mas o Goiás, as poucas chances que teve, 6 finalizações no gol, o Goiás conseguiu colocar 4 bolas na rede. Que merda, hein? Uma partida daquelas exuberantes dos seus centroavantes. O Fernandão, que fez um gol, e o Rafael Moura, que fez 2 gols, sendo ele um golaço de cobertura. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Em cima do goleiro John dos Santos, o bom goleiro John dos Santos. Ou seja, o Santos ele abriu mão do Campeonato Brasileiro, utilizou o jogo aí para testar algumas reservas, não tinha jogadores titulares, considerados titulares no time, e o Goiás conseguiu uma vitória que deu um ânimo aí para a diretoria esmeraldina. Vai ser muito difícil pela tabela do Goiás se safar do rebaixamento, mas foi um resultado que dá moral ao time, dá moral aos centroavantes que estavam precisando fazer gol, tinham ido mal contra o Flamengo, principalmente o Rafael Moura, perdendo chances claras no jogo que o Goiás foi goleado em casa contra o Flamengo, e o Goiás teve aí um alento com essa vitória de 4-3 sobre o time da Baixada.
E vamos destacar agora mais um jogo que envolveu a luta contra o rebaixamento ali, a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Sport recebeu o Bahia. E o Bahia foi mais uma partida daquela. Até o presidente do Bahia aí questionou a atuação do clube. Mas assim, ele meio que dividiu a culpa ali entre jogadores e comissão técnica. O placar foi 2-0 para o Sport, mas poderia ter sido mais. Para vocês terem uma ideia, o time de Recife, o Sport, teve 3 gols anulados por impedimento. Poderia ser aí 5-0 no placar, o que deixou o Bahia aí na zona de rebaixamento. O clube baiano hoje ocupa a 17ª posição. Só depende de si para se salvar aí nas rodadas restantes do Campeonato Brasileiro, mas pelo futebol que tem apresentado nos últimos jogos, mesmo os jogos que ganha, o Bahia não tem demonstrado assim poder de reação. Né? É uma grande torcida, é um grande clube do Nordeste brasileiro, mas tem que demonstrar mais aí para poder merecer se safar do rebaixamento. Que tem aí na luta o Sport, o Fortaleza, que também acabou perdendo na rodada para o Atlético Goianiense, e o Vasco também, sendo que Botafogo, Goiás e Curitiba já são clubes que praticamente já caíram aí para a Série B de 2021. Ou seja, o Bahia, ele depende dele, mas tem que jogar mais para poder aí deixar um desses adversários para trás na tabela do Brasileirão. E para encerrar aí o nosso giro da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, vamos falar de Corinthians e RB Bragantino. O Timão recebeu na Arena Neoquímica o RB Bragantino, que surpreendeu aí o time do Corinthians, hein? O RB Bragantino, que tem uma média aí de 28 anos em seu elenco, foi para cima do Corinthians, não deixou o Timão jogar. Voltando a repetir, eu não acho o time do Corinthians um time ruim, um time de meio de tabela. O Corinthians briga sim, na minha opinião, por G6 do Campeonato Brasileiro, G8, G6, mas o RB Bragantino é um time bem arrumado pelo técnico Maurício Barbieri. Tem aí o vice-artilheiro do campeonato, o Claudinho, ex-Corinthians. Tem também o Elinho, que fez um dos gols ontem na vitória por 2-0 sobre o Timão na Arena Neoquímica. O Corinthians perdeu de novo! Tem também Arthur, ex-Palmeiras, tem outros jogadores, o Cleiton, goleiro, ex-Atlético Mineiro. Foi um time montado, pensado, que não deu liga com outros técnicos, mas a partir da chegada do Barbieri, lá em Bragança Paulista, o RB Bragantino deslanchou aí, vem fazendo uma ótima campanha. Hoje briga aí pelo G6 do Campeonato Brasileiro, que seria assim top, que o técnico Barbieri conseguisse levar o time para uma disputa de pré-Libertadores, uma Libertadores em 2021, elevaria bastante a marca Red Bull. E eu tenho certeza que até as últimas rodadas o RB Bragantino vai estar ali brigando. É um time bastante forte dentro de casa, joga também, demonstrou isso ontem, jogando fora de casa. Não é um time cheio de craques, recheado de estrelas, mas é um time bem arrumado taticamente. É um time obediente, técnica e taticamente dentro de campo. E com isso conseguiu a vitória sobre o Corinthians e não jogou mal não. Teve 41% de posse de bola e 13 arremates no gol, sendo que 4 na direção do gol. Desses 4, 2 entraram. O Corinthians fez uma partida dentro do possível bem, mas não teve uma apresentação assim honrosa de seus volantes Ramiro e Matheus Vital. O Corinthians não teve muitas finalizações, teve apenas 5 finalizações na direção do gol, mas bem intervencionadas pelo goleiro Cleiton. Ou seja, o Timão teve uma freada aí na briga pelo G6, e o Bragantino, que é um dos adversários diretos do Corinthians nessa briga, acabou ultrapassando o Timão. Jared, querido, caiu! Eu falei pra você não correr, Jared! Por que não correu, Jared? Eu falei que dói se cair, Jared! Entrando de vez nessa briga no Campeonato Brasileiro 2020.
E vamos falar agora de direitos de transmissão. O Campeonato Carioca, através da FERJ, vendeu os direitos de transmissão de todos os clubes para o aplicativo chamado Micujo. O Flamengo já tinha testado esse aplicativo no ano passado, não deu muito certo, teve muito pedido de devolução de dinheiro dos internautas, das pessoas que utilizaram o aplicativo, porque o Flamengo de última hora transmitiu o jogo de graça pelo YouTube, com imagens. Portanto, esse ano a federação vendeu aí a fase de classificação do Campeonato Carioca, que será diferente dos Campeonatos Cariocas anteriores. Haverá apenas uma fase de classificação e o mata-mata será transmitido pela Globo através do Premiere e do próprio canal Globo. Os valores ainda não foram divulgados, mas para você que é torcedor do Fluminense, que é torcedor do Botafogo, do Vasco, do Flamengo, já sabe onde acompanhar os jogos. O Micujo cobra cerca de R$ 4,99 por transmissão, por jogo. Sendo que você pode comprar o pacote completo da fase classificatória por R$ 40. Se você gostou aí da nova forma de assistir o Campeonato Carioca nesse ano de 2021, a temporada que começa aí no final de fevereiro, entre fevereiro e março, vocês deixem um comentário aqui avisando, você que é torcedor do Vasco, do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, se você gostou ou não dessa nova forma aí de curtir o Campeonato Carioca. E agora vamos para a Série B, vamos falar de Cruzeiro, que é um dos times grandes que integra a Série B, Cruzeiro que não conseguiu acesso para voltar à Série A de 2021. Caiu no ano passado, na temporada 19. A notícia que vem da Raposa é a seguinte, que Filipão, em comum acordo, o técnico, o famoso técnico Filipão, que já treinou o próprio Cruzeiro, já treinou o Palmeiras, já treinou a seleção de Portugal, seleção brasileira, campeão com a seleção brasileira, Grêmio, dentre outros clubes do futebol brasileiro, acabou chegando num acordo com o Cruzeiro e saiu da Raposa, após o mesmo detectar uma divergência de pensamentos a respeito da programação para a temporada de 2021 na Série B e no Campeonato Mineiro. O técnico Filipão chegou durante a temporada, após várias trocas de técnico para tentar o acesso do Cruzeiro, ele chegou para livrar o Cruzeiro do rebaixamento e conseguiu. A sua tarefa foi concluída com sucesso. Pronto, estou satisfeito. O técnico Filipão não conseguiu levar o Cruzeiro ao acesso para a Série A, mas para o que ele foi contratado, quando ele chegou, encontrou o Cruzeiro na zona de rebaixamento, deu um ânimo com aquele estilo paizão, o mesmo estilo ali do técnico Vanderlei Luxemburgo, aquele técnico mais boleiro que leva os jogadores na conversa. Tem também seus trabalhos, né? A gente não pode desmerecer ninguém, mas assim, hoje o Filipão não está longe de ser um técnico top de linha do futebol brasileiro, mas conseguiu aí, teve a sua jornada de 2020 no Cruzeiro bem sucedida, livrando a Raposa de Minas da Série B. E a nota triste do vídeo de hoje fica por conta da queda do avião do Palmas, do Tocantins. A aeronave de pequeno porte que decolou do aeroporto de Luzimangues, no Tocantins, levando 4 jogadores do clube, mais o presidente e o piloto, acabou caindo e vitimando essas pessoas. Foi uma perda aí depois do avião da Chapecoense que caiu em 2016. Nos últimos anos é a segunda perda de jogadores de times profissionais que acabam morrendo por conta de queda de avião. Morreram no acidente o atacante Marcos Molinari, lateral esquerdo Lucas Praxedes, o presidente Lucas Meira, o piloto Wagner Machado, o goleiro Hanley e o zagueiro Guilherme Noé. Esses atletas, segundo informações do site do GE, eles tinham contraído o Covid, por isso estavam viajando em uma aeronave de pequeno porte. A aeronave essa aqui acabou caindo. Esses jogadores estavam no seu último dia de quarentena e iriam ser relacionados para o jogo de ontem, que foi adiado pela Copa Verde contra o Vila Nova de Goiás. Infelizmente acabou acontecendo essa tragédia, é uma nota triste do nosso vídeo de hoje, é uma nota triste também para o futebol brasileiro que passou o fim de semana de luto.
esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Legal! Recomende para os amigos, vamos compartilhar nas redes sociais. Se você não gostou também, deixe o dislike, deixe seu comentário aqui embaixo. Lembre da promoção, quando o nosso canal completar os 100 inscritos, esses 100 inscritos vão fazer parte de um sorteio que valerá uma camisa de um clube de futebol para você telespectador do nosso canal Léo Esportes. Então, até a próxima. Tchau, tchau.